Você usa o ChatGPT, o Claude ou o Gemini, seja para no trabalho, seja na sua vida pessoal, e você já sentiu dificuldade na hora de conversar com a IA, pedir para ela executar uma tarefa e ela executar da forma correta? Hoje a gente vai estar abordando sobre isso, que se chama engenharia de prompt. Mas eu gosto de falar que é como a forma que você conversa com a IA, tá? Então hoje a gente vai estar explicando isso e no final do vídeo eu vou te mostrar um template, um modelo para você sempre usar para poder a IA te trazer a resposta do jeito que você quer, basta você configurar. Então, fica com a gente aqui, segue para poder você ver como que você vai melhorar a tua forma de falar com a IA. Eu sou o Rafael Calassara e este é o Kawaii, o lugar onde devs e curiosos aprendem a utilizar a IA para poder ser mais produtivos no seu dia a dia, seja para codificar, seja no seu trabalho. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e deixa seu comentário se você tem alguma sugestão ou se você quer ver alguma coisa aqui no canal. Para começar hoje, queria mostrar para vocês uma imagem até de que é mais ou menos como que funciona a comunicação que a gente tem, né, do dia a dia, que é mais ou menos assim, ó, a gente pede alguma coisa para IA e a gente tem tudo bagunçado, tudo volta diferente, tá? E a gente não tem um modelo de como a gente usa as coisas. Isso acontece porque a gente não está levando em consideração a forma que a IA escuta o que a gente diz, tá? Então, hoje eu vou estar ensinando para vocês algumas boas práticas para poder a gente se comunicar bem com a inteligência artificial e transformar esse emaranhado de coisa louca e esse apanhado de informações absurdo em coisas corretas que a gente consiga tirar valor disso no nosso dia a dia, seja pessoalmente ou seja no trabalho. Mas, Rafael, como é que é o nome da técnica que eu uso para transformar esse emaranhado de informação, essas coisas meio perdidas ou sem consistência, em valor? Qual é o nome disso? O nome disso é o que a gente chama de engenharia de prompt, tá? Mas eu, pelo menos, eu gosto de falar assim que é uma forma que você, ser humano, vai se comunicar melhor com a IA, tá? Porque existem boas práticas para se comunicar, assim como a gente no trabalho ou no dia a dia, a gente tem que ter uma certa, conseguir se explicar de uma forma clara e objetiva com os nossos parceiros, com nossos colegas, ou até mesmo com entes queridos, a IA também tem disso. Então a gente precisa aprender a se comunicar com ela para que a gente consiga extrair o maior valor. E existe todo um estudo que é a engenharia de prompt para como a gente consegue conversar de forma clara e objetiva com a IA. Tá? Hoje a gente vai passar algumas dicas para poder você transformar aquele emaranhado de confusão em valor de verdade, para que você consiga conversar e replicar determinados resultados que você já teve. Que é aí que você vai ter valor da IA. Porque se você executa uma vez e ele te dá uma resposta e depois você não consegue replicar isso, o que, que adianta? O ideal é que você consiga sempre replicar isso. E é isso que a gente vai abordar hoje. E para começar, vocês têm que entender que a IA ela enxerga de uma forma diferente que a gente humano, tá? Então o que, que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar aqui o Markdown. O Markdown é uma linguagem, que é essa que está aqui do meu lado esquerdo, aqui em azul, que vocês podem ver. Pode parecer estranho para a gente humano, mas a gente vai digitar do lado esquerdo, assim, da forma que está do lado esquerdo aqui da tela, e a IA vai enxergar o que está do lado direito. Ou seja, vamos ver aqui, por exemplo, como que a IA enxerga um título. Ela enxerga essa cerquilha aqui, esse joguinho da velha. Se a gente colocar um joguinho da velha, ela vai enxergar isso daqui, ó, esse grandão. E aí, se a gente usa dois jogos da velha, é um título nível 2 e assim por diante, de título nível 3, 4 e por aí vai. Como é que eu faço para poder usar bullet point? As listas de bullet point a gente coloca o tracinho. Dá um tracinho e um espaço e a gente vai ter, ó, a IA vai entender que a gente está falando em bullet point. E isso é interessante por quê? Porque vamos dizer que eu queira que ela me retorne uma lista em bullet point. Eu posso falar para poder ela me retornar essa lista em bullet point no formato Markdown, tá? Que é esse formato aqui, que vai ter um tracinho, dois espacinhos e um tracinho para poder a gente fazer um outro subitem. E no Word, tá? A gente já tem no aplicativo da Microsoft Word, se você cola isso daqui, ó, se você dá um Ctrl C nisso daqui e cola lá no Word, ele já vai entender que você está falando de um subtítulo por causa dessas duas cerquilhas, tá? E ele vai entender quando você der um traço que é um bullet point, tá? Então você pode dar um Ctrl C nisso daqui e um Ctrl V no Word que ele vai entender. Mas, Rafael, como é que eu faço para poder colocar em negrito agora? Como que a IA entende? Como é que eu passo para ela que aquilo é importante? Você vai usar, ó, dois asterísticos no início e dois asterísticos no final daquilo que você quer deixar em negrito. E olha como é que ela enxerga. Dessa forma, tá? Aí você quer destacar alguma coisa, você quer deixar uma caixinha para ela falando, olha, isso daqui é como se fosse uma demonstração. Esse monoespaço, que para desenvolvedores é o que a gente chama de código inline, tá? Então você vai usar a crase. Você vai usar a crase no início e no final da palavra,
que aí você envolve ela, né, como se fosse um parêntese, e você deixa aquilo ali no texto em monoespaço. Mas, beleza, e como é que eu faço com os separadores? Você vai usar 3 tracinhos, ó, tá vendo aqui, ó? 3 tracinhos. Esses 3 tracinhos que a gente coloca aqui, ele forma essa linha que a gente usa bastante para separar documentos, né? E uma outra coisa que é muito importante que a gente utiliza no dia a dia são o quê? Colunas. A forma que a IA representa a coluna é assim, ó. Tá vendo? Com essa barrinha reta. E quando a gente vai aqui para o como que ela visualiza, é a coluna que a gente está acostumado, a tabelinha que a gente está acostumado. Isso daqui é um breve comparativo para vocês verem como que funciona esses separadores e vocês entenderem como que a IA lê as coisas, que ela lê de uma forma diferente do que nós humanos, tá? E isso é uma coisa que vai ajudar vocês, mas não é só isso. A gente tem também outras coisas para poder fazer a IA funcionar da forma correta. Isso daqui, vamos dizer assim, que são a acentuação, certo? Que a gente vai usar. O que a gente vai ver agora é como que a gente faz a engenharia de prompt, como é que a gente estrutura o nosso conteúdo da forma correta, para que a IA entenda tudo certinho e a gente se faça usar dessas técnicas aqui dentro dessa estrutura. Mas antes de falar sobre as estruturas, eu quero demonstrar para vocês assim, tá, mas por que essa estrutura é importante? Eu tô aqui na tela com duas da janela do ChatGPT para vocês verem, tá? Do lado esquerdo eu vou deixar sem estrutura e do lado direito com estrutura. Então o que a gente tem aqui como missão hoje, ó? Quero que você atue como assistente que me ajuda com e-mails. Leia os e-mails que eu vou colar a seguir, entenda o que está acontecendo no projeto e prepare algo para a reunião. Resuma os pontos principais, decisões, ações, riscos, se houver. Se achar necessário, pode organizar como preferir. Daqui, se eu mandar aqui, ele vai me dar um resultado, ele vai trazer. Só que vocês concordam comigo que, beleza, eu fiz isso uma vez. E da próxima? Deixa eu pegar os e-mails aqui para vocês verem. Ó, eu mandei aqui alguns exemplos de e-mail, tá, que a gente tem. E eu pedi para ele, ele vai me trazer um resumo executivo, vai até trazer bom, bonito isso daqui. Só que trouxe os principais pontos, contato, o que, que eu preciso fazer, go live, as decisões já tomadas, ações necessárias, o formato até legal. Identificou riscos, sugestões para poder abrir a reunião, até me sugeriu alguma coisa. Mas isso daqui não é replicável. Quando eu pedir em um outro chat para poder fazer isso daqui de novo, ele vai me trazer muito provavelmente uma estrutura diferente dessa. Então, pô, se toda vez ele me trouxer uma estrutura diferente, isso não gera valor. Como é que eu gero valor? Usando uma estrutura fixa. Eu consiga pegar isso daqui, por exemplo, copiar direto para uma tabela do Excel, ou eu consigo tirar isso daqui, fazer um commit correto de alguma implementação que eu estou fazendo, ou fazer um to-do certinho para poder a gente colocar, abrir uma issue no GitHub, ou a gente colocar um to-do do que a gente precisa fazer em relação a essa reunião, ou essa thread de e-mails, né, essa conversa de e-mails. E agora eu vou passar para o outro lado para vocês verem como que funciona isso de forma estruturada. Agora, aqui eu já tenho bem mais coisa, tá? Mas isso que vai gerar valor realmente, tá? Então vocês podem ver que eu tenho um papel, eu defini um papel para ele, eu usei aqui o Markdown para poder definir que isso daqui é um título, é importante ele seguir, que em negrito ele é um analista de operações. O objetivo dele é gerar uma ata de reunião a partir dos e-mails. Beleza? Qual é o contexto que ele vai ter? O contexto, ó, os e-mails virão entre begin e-mails e end e-mails. Os e-mails vão vir no formato com essas tagzinhas aqui, que é o que a gente copia normalmente do e-mail. O projeto se chama módulo de pagamentos, a gente coloca para ele um contexto e algumas instruções, e aqui a gente vai definir, beleza, o que, que você vai fazer? Sempre você vai fazer o seguinte, ó, você não vai inventar nada fora do que está nos e-mails. Se faltar o responsável, eu vou dizer o que, que ele vai fazer. Para cada ação, ele vai incluir um ID, um responsável, um deadline. Ele vai listar os participantes que estão citados nessa reunião, manter exatamente o nome como está no e-mail. E eu quero sempre que ele coloque um formato de saída. Qual vai ser o formato de saída? Eu vou ter um sumário contendo contexto, período, participantes, tópicos, quais são as decisões, as ações que vão vir nesse formato aqui. Eu sempre quero a ação com título, responsável, deadline e origem, as pendências, os riscos, perguntas e abertas e os anexos citados. E eu também vou querer aqui, ó, eu já estou colocando para ele um exemplo curto, um exemplo de ação validada. Aqui, opa, solicitar chave de produção P2P, Ana Lima, 2025, origem veio de entregação de webhook. E aqui eu vou lembrar para ele, ó, ação final. Agora, leia os e-mails fornecidos e gere a ata nesse formato.
Aqui ele já vai me dizer, olha, Rafael, você precisa me enviar os e-mails nesse formato aqui. Então deixa eu pegar os e-mails e eu vou colocar, ó. Separei aqui com as tagzinhas, ó. Aqui começam os e-mails e aqui terminam os e-mails. E vou mandar para ele agora. Agora ele vai processar e vai trazer o sumário do jeitinho que eu quero. Ó. Participantes, principais tópicos, quais foram as decisões, as ações, as pendências, os riscos, a perguntas e abertas e anexos citados. Isso daqui é importante por quê? Porque quando você tem um processo bem definido dentro da tua empresa ou dentro de algum realmente fluxo de trabalho que você tenha que estruturar de uma determinada forma, é o ideal que você já faça isso para que, por exemplo, vamos dizer que eu queria que isso daqui saísse no formato de tabelas, ações, com isso daqui sendo coluna, onde eu tenho aqui ó, a ação, o responsável, a data. Eu posso pedir para ele, por exemplo, certo? Agora coloque as ações em formato de tabela para que eu copie e cole no Excel. Essas informações aqui ele já me trouxe aqui bonitinho para quê? Para eu copiar isso daqui e copiar direto no Excel. E eu já vou ter a minha tabela pronta. Para poder agora eu só trabalhar e definir quem vai pegar cada ponto e trabalhar. Abrir um to-do, abrir uma issue, criar um card em algum no Gira ou no Planner e pronto. Isso daqui gera valor, porque agora eu posso pegar uma reunião inteira, uma ata de reunião ou os e-mails, anexar aqui e ele sempre vai me trazer no formato que eu quero. Ah, mas você pode pensar assim, Rafael, eu não uso só o ChatGPT. No pessoal eu uso o ChatGPT, mas no trabalho eu uso o Google, eu uso o Gemini, eu uso o Anthropic, a Cloud Desktop talvez. Vocês podem perceber aqui que no ChatGPT, quando eu mandei, eu usei uma determinada estrutura, eu coloquei ó, papel, objetivo, contexto e assim por diante. Cada um deles tem boas práticas de instruções. Isso, vamos dizer assim, provider, um provedor dessas inteligência artificial, ele vai estar te dizendo assim, olha, esse é o melhor formato para poder você usar a minha inteligência artificial. Então, o que, que eu fiz? Eu compilei aqui o de cada um, tá? O que você deve usar para cada um, o que, que você deve ter para cada um, se você quiser tirar o máximo proveito deles. Para a OpenAI, você vai ver aqui ó, a estrutura recomendada para o ChatGPT 4.1, que é o que normalmente é um modelinho mais antigo, que já está mais estável, que é o que normalmente eles liberam para gente. Você vai ter aqui ó, Role, Instructions, Task, Context, Constraints, Output Format e Final Steps. Tá? Ou seja, você colocando nessa estruturazinha, o GPT ele vai seguir perfeitamente. Essa é a estrutura recomendada pela OpenAI. Quando a gente vai para o Cloud, que é da Anthropic, a gente já tem outra estrutura. A gente vai colocar um objetivo, contexto, instruções, exemplo, formato de saída desejado e verificação. Vocês podem ver aqui que tem uma diferença do GPT. Tá? E quando a gente vai para o Gemini, ainda é diferente, ó, que você vai colocar aqui, ó, sistema e persona, você vai definir ali quem é o sistema e a persona, a definição da tarefa, qual é o contexto, quais são os requerimentos daquela tarefa, formato de saída e exemplos opcionais. Vocês estão percebendo? Tem pequenas diferenças entre um e outro. Por quê? Porque cada um foi feito de uma forma, eles trabalham de forma diferente. É como se a gente estivesse falando assim: olha, todo mundo aqui fala português, mas um é o português lá do Nordeste, que tem as suas gírias, o outro é o português, vamos dizer, manauara, que tem as suas gírias, e o outro é o português lá do Sul, português brasileiro lá do Sul, que tem as suas gírias também. Então, a gente fala a mesma língua, só que cada um tem as suas peculiaridades. E aí vai depender de qual sistema que você está utilizando. E agora, baseado nisso tudo, eu tenho o sistema, a forma de falar que eu uso, que é o que eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá? E qual é essa estrutura que eu recomendo que você use, tá? Eu vou já entregar para vocês, olha aqui, ó. Isso daqui é só você pegar aqui no link que eu vou deixar na descrição e você vai ter tudo isso daqui. Ou você tira um printzinho agora da tela e você usa isso daqui de agora em diante, porque isso daqui é o ouro, isso que vai gerar valor quando você for usar qualquer IA, tá? Então essa é a estrutura de prompt que eu aqui, o Rafael, eu recomendo para você usar. Qual é essa estrutura? Bem simples. Você vai colocar um papel, um objetivo, tá? Um papel para o modelo saber qual é o trabalho que ele vai executar, quem ele é, quais são as skills que ele precisa, tá? O objetivo é a tarefa em si que ele vai executar. Qual o contexto? Olha, você vai trabalhar com isso, você trabalha na firma X, você tem tantos anos de experiência trabalhando, fazendo isso daqui, tá? Instruções. Aqui são as regras claras e objetivas. Aqui você não pode ser redundante. É o que o modelo tem que fazer e o que ele não pode fazer, tá?
é importante você dizer para ele assim: olha, você tem que fazer isso, esse passinho aqui, depois esse segundo passinho, depois esse terceiro passinho. Mas você não pode fazer nem isso, nem isso, nem isso, tá? Você vai colocar o formato que a resposta vai vir, a sua saída recomendada, que é a saída que você quer para facilitar o teu trabalho. Exemplos são opcionais, tá? Você pode colocar um, dois exemplos, exemplos do que é para fazer e um exemplo que não é para fazer, isso é bom, tá? E uma ação final, para poder, depois que ele leu aquilo tudo, ele lembrar, olha, tua tarefa é essa, beleza? Aí vamos ver um exemplo aqui, ó. Você é um roteirista especializado em vídeos para o LinkedIn. O seu objetivo é criar um roteiro de 45 segundos sobre um vídeo de IA generativa. Qual o contexto? O seu público é iniciante e quer explicações fáceis. O tom deve ser leve e motivador. As instruções que ele vai seguir: seja direto, use frases curtas, evite termos técnicos e, se faltar algo, você me pergunte. O formato: você vai me trazer a resposta com tópicos, por exemplo, abertura, ponto principal, exemplo simples e fechamento. Um exemplo bem rápido, uma abertura rápida, uma explicação simples, um exemplo e um fechamento motivador. Ação final. Essa ação final remete lá para o início, para o objetivo que ele tem que fazer, tá? Então, agora você vai gerar o roteiro final. Isso daqui, se você pega essa estrutura e você aplica no seu dia a dia para as suas tarefas, eu te garanto que você vai sair com uma resposta 100% das vezes mais precisa e mais estruturada para o teu caso de uso. Ou seja, isso daqui é só você pegar, copiar e colar na tua estrutura, definir bem o que você quer e o que não quer, o seu formato de saída, e você vai ter a IA trabalhando bem melhor para você. Pessoal, essas foram algumas técnicas que vocês podem utilizar para poder você ter um melhor resultado da IA. Elas não são todas as técnicas. Se vocês quiserem que eu me aprofunde mais nessa parte de engenharia de prompt, de como conversar melhor com a IA, deixa o comentário aqui, comenta aqui, série de prompt 2, que aí eu faço outros vídeos e coloco aqui para vocês, tá? Usem e abusem dessa estrutura, porque ela é o que vai fazer vocês terem o melhor resultado no teu dia a dia usando inteligência artificial, tá? Vou deixar aqui nos comentários nos comentários não, na descrição do vídeo para você pegar, entrar lá no site, copiar essa estrutura certinha, tá? E vocês usarem para vocês realmente serem aí os melhores possíveis, serem mais produtivos no seu dia a dia. Seja para você codar, seja para você fazer alguma tarefa de escritório ou qualquer outra coisa que você tenha no teu pipeline aí profissional, tá? Se você gostou desse vídeo, peço para você que curta aqui, comente o que você quer, o que você gostou ou não gostou. Pode deixar seus comentários aqui, eu vou ler tudo e responder. E se inscreve no canal, que a gente está sempre postando essas dicas para que você seja mais produtivo e você consiga desenvolver melhores aplicações, consiga desenvolver melhor o teu trabalho no teu dia a dia. Muito obrigado e até a próxima!